Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana completamente dominada pelos acontecimentos no Médio Oriente, com os ataques israelitas e norte-americanos ao Irão, onde os mercados estiveram essencialmente a olhar para os preços do petróleo, que continuaram a negociar em alta e em máximos dos últimos anos, e ainda com a divulgação de alguns importantes dados económicos. Mas de facto foi a continuação da guerra que mais impactou os mercados e que os mercados estiveram mais atentos. O Irão continuou a ser bombardeado tanto por Israel como pelos Estados Unidos, contra-atacam com bombardeamentos tanto a países vizinhos como ainda navios que estão no Estreito de Hormuz, levando, digamos, a um bloqueio desse mesmo estreito, o que está a levar os preços do petróleo para forte alta. De imediato, os preços que tinham acabado a semana passada à volta dos $93, iniciaram esta semana de imediato acima dos $100, dispararam para máximos já dos últimos anos, muito perto dos $120, chegaram muito perto de atingir os $120, isto quando ainda há 2 semanas atrás, portanto estamos a falar em finais de fevereiro, o preço do petróleo estava em torno dos $70. As coisas acalmaram um pouco com o anúncio e o acordo do G7 e da Agência Internacional de Energia para a libertação de 400 milhões de barris. Claro que isso notoriamente pouco, estamos a falar de que por dia o Estreito de Hormuz fechado equivale a um peso de 20 milhões de barris, ou seja, estes 400 milhões dão para 20 dias. O mercado está mais atento exatamente à continuidade deste mesmo conflito que se continua a levar aqui assim a uma possível crise energética. Isso que se vai sentindo já na Bolsa dos Consumidores, com os preços dos combustíveis a nível global dispararem, como todos nós já vimos, e portanto com os receios de uma espiral inflacionista cada vez mais a crescer. Falando de inflação, foram exatamente esses os números mais importantes, digamos, desta semana. A inflação nos Estados Unidos, que mostrou que os preços em termos mensais subiram 0,3%, exatamente em linha com o esperado, tal como ficou em linha com o esperado os 2,4% da inflação nos Estados Unidos e com a inflação subjacente dos 2,5%. Já não a contar com o mercado, já a não contar com uma revisão, como foi desta semana no PIB do último trimestre dos Estados Unidos, que foi revista em baixa de 1,4% para 0,7%. Ainda falando na inflação, tivemos a medida de inflação preferida do Fed, o Core PCE Price Index, que subiu ligeiramente de 3% para 3,1%, e ainda tivemos outros dados interessantes, nomeadamente os da Universidade de Michigan, que tivemos com a confiança, o indicador da confiança do consumidor a cair, mas curiosamente as expectativas de inflação a manterem-se no curto prazo, nos 3,4%, com a inflação, com as expectativas a 5 anos, até a baixarem ligeiramente de 3,3% para 3,2%. Tivemos ainda, já agora, mais dados do mercado de trabalho, que até foram bem acima do esperado, com as vagas de emprego a subir de 6,54 milhões de vagas para 6,95 milhões de vagas. Ora, isto depois dos maus números que nós vimos na semana passada dos non-farm payrolls nos Estados Unidos. Claro que tudo isto acabou por pesar no mercado acionista, que tivemos aqui assim mais uma vez uma semana em perdas. Perdas essas essencialmente na Ásia, onde os preços do petróleo e da energia em alta mais se fazem sentir, são altamente dependentes exatamente da importação desses produtos, e isto acabou por levar a fortes perdas na Ásia principalmente. O Nikkei aqui, neste caso, a perder aqui mais de 3%. Já na Europa, depois das
das perdas da semana passada, esta semana foi mais uma semana mais estável, que o diga o próprio Eurostoxx 50, que acabou por terminar praticamente inalterado face à semana passada. Já nos Estados Unidos também tivemos algumas perdas, com o SP500 aqui assim a cair cerca de 1,5%. Por cá, por Portugal, o PSI até ganhou aqui 2,2%, isto impulsionado pelo EDP Renováveis, que subiu mais de 7%, e por outro lado, pressionado por uma moto em Gil, que perdeu exatamente esses mesmos 7%. No mercado cambial, obviamente que também toda esta aversão ao risco sentida no mercado, os preços do petróleo em alta, o impacto, digamos, do conflito no Médio Oriente também foi sentido. O dólar, por exemplo, acabou por... o DXY, que começou à volta dos 99, ligeiramente acima dos 99, ainda fez um mínimo abaixo desse mesmo nível, mas acabou a semana em torno dos 100, ou seja, em novos máximos dos últimos anos, pelo menos dos dois últimos anos. O euro-dólar voltou abaixo de 1,15 pela primeira vez este ano, fez um mínimo a 1,1417, um nível que já não se registava desde agosto do ano passado, agosto de 2025. O iene também, claro, pressionado pela alta dos preços energéticos, pela alta dos preços do petróleo. Ainda assim, face ao euro, ainda conseguiu ter um ganho marginal, ou seja, perdeu menos do que o euro durante esta semana, mas já face ao dólar acabou por voltar a negociar em máximos do ano, em máximos dos últimos anos mesmo, atingindo os 159,80, portanto muito perto dos tais 160, um nível que já não acontecia desde julho de 2024, estando claramente em zona de intervenção por parte das autoridades monetárias, tanto no Japão como, quem sabe, talvez nos Estados Unidos. Pela negativa, esta semana temos a coroa sueca, que foi a divisa de economias desenvolvidas que mais perdeu durante esta semana, conseguiu perder contra o euro 1,5%, perdeu mais de 3% face ao dólar. Nos mercados emergentes, em baixa e pela negativa, continua a destacar-se o rand sul-africano, que esta semana perdeu mais de 2% novamente face ao dólar. Já pela positiva, esta semana, finalmente, a lira turca, onde o seu Banco Central esta semana também teve a sua reunião e manteve as suas taxas de juros nos 37%, e a lira turca face ao dólar teve uma perda marginal e face ao euro ganhou mesmo cerca aqui de 1,5% durante esta semana. No mercado de commodities, claro, tal como já tínhamos referido antes, os preços do petróleo voltaram a ganhar. Temos aqui o Brent esta semana a ganhar mais 11% e a manter-se, a negociar bem acima dos $100, terminou à volta dos 107, 108 dólares por barril, isto depois de ter feito o tal máximo a 119,50, um máximo atrás disso só vamos para 2022, em agosto de 2022. O ouro, por outro lado, voltou a perder esta semana, perdeu aqui cerca de 2%, um pouco menos de 2%. A inflação, as expectativas de uma espiral inflacionista que está a levar as yields obrigacionistas em alta, um dólar também em alta, acaba por pressionar um pouco um ouro que continua a níveis elevados. Esta aversão ao risco, estas tensões geopolíticas continuam a dar suporte ao dólar, ao ouro, que se mantém a negociar acima ainda dos $5.000 por onça de ouro. A semana que vai começar é uma semana, obviamente, que os mercados vão continuar a estar
acompanhar tudo o que se passa no Médio Oriente e a escrutinar tudo o que se passa no Médio Oriente e em que essencialmente depois de tudo isso vamos ter uma semana bem preenchida de bancos centrais. São quase todos os bancos centrais, principais bancos centrais, que vão decidir sobre taxas de juros, decidir sobre política monetária esta semana. Mas com certeza que o que se vai passando no Médio Oriente, nomeadamente no Estreito de Hormuz, se finalmente ser reaberto ou não, ou se vai continuar bem mais fechado e, portanto, a impactar mais os preços do petróleo, vai ser a preocupação principal dos mercados. Em termos de dados económicos, vai ser uma agenda bastante ligeira, onde eu destaco talvez o indicador de confiança económica ZEW na Europa e o índice de preços no produtor nos Estados Unidos. Como digo, esta semana o mercado, além do Médio Oriente, vai estar a olhar essencialmente para bancos centrais, e são muitos os bancos centrais, isto numa altura inclusive onde há um forte receio de uma espiral inflacionista. Ora, é exatamente isso que se trata. Temos uma Reserva Federal que deverá manter os 3,50, 3,75, o mercado não pensa noutra coisa que não isso, as probabilidades vão todas nesse sentido, mas o mercado vai estar bem atento à comunicação e ver se há alguma coisa relativamente aos próximos meses. Isto quando temos ainda há 2 semanas atrás o mercado descontava 2 cortes de taxa de juros ainda para este ano e neste momento não desconta qualquer corte de taxa de juros. Por parte do Banco Central Europeu, vamos ver se Christine Lagarde mantém o tal bom lugar da política monetária europeia ou se há aqui algum ajustamento, exatamente por causa do aumento de preços da energia, que, como todos nós sabemos, impacta bastante a zona do euro. No Banco de Inglaterra, que o mercado estava mais no sentido de ver um novo corte de taxa de juros dos 3,75 para 3,5, neste momento está à espera que o Banco de Inglaterra se mantenha inalterado, em que também vai ver qual será a comunicação relativamente à possibilidade de vermos mais algum corte de taxa de juros ainda este ano ou não, como o mercado começa já inclusive a pôr a hipótese de haver uma subida de taxas de juros deste ano. O mesmo acontece com o Banco do Canadá, em que deverá manter a sua taxa de juros nos atuais 2,25 e Martin Schlegel neste momento deverá manter os tais seus 0%, ele que é bastante renitente a colocar taxas de juros negativas. O franco suíço está em torno de máximos de sempre, o que coloca um problema em termos inflacionistas, mas desta vez há uma espiral inflacionista, pode ser que ajude, e de alguma forma o mercado vai continuar atento às últimas em relação às palavras de Martin Schlegel, que da última vez apontou a possibilidade de haver aqui assim mais intervenções cambiais por parte do Banco Nacional da Suíça. O Banco do Japão, sem dúvida, deverá manter os tais 0,75. O mercado está à espera que haja uma subida de taxa de juros em abril. Vamos ver se este senhor Kazuo Ueda dá algum sinal nesse sentido. Relativamente ao RBA, ao Banco Central Australiano, o mercado está bastante dividido entre uma subida de taxa de juros ou a sua manutenção. Neste momento a taxa de juros está nos 3,85, o mercado está a descontar cerca de 60% da probabilidade de uma subida para 4,10. A economia australiana continua a aquecer, as expectativas de subida de inflação estão a subir e, portanto, aqui a podermos ver uma nova subida de taxa de juros, mas como digo, o mercado está bastante indeciso entre a manutenção ou uma subida já na reunião desta semana na Austrália. Temos ainda o Banco Central Sueco, o Riksbank, que deve manter a sua taxa de juros nos 1,75, apesar de haver aqui assim alguma situação relativamente à inflação que poderá inclusive pressionar o banco a mais algum corte de taxa de juros, mas com tudo isto admito que se mantenha aqui nos 1,75. O Banco do Brasil
o mercado está à espera de algum ajustamento na sua taxa de juros. Relembro que está a 15% já há algum tempo, em máximos, e o mercado está à espera aqui de um pequeno ajuste pós talvez 14,75, quem sabe 14,5, mas esta situação no Médio Oriente e as expectativas de inflação novamente a subir poderão estragar, digamos, estes planos que estavam apontados nesse sentido de um corte de taxa de juros. Na China, as suas prime rates deverão manter-se nos 3, 3,5, respectivamente para 1 e 5 anos. Pelo menos é isso que o mercado está a descontar neste momento. Bom, e por esta semana é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios, e eu, para mim, estarei por cá daqui a uma semana para mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!